problema disso aqui. Vamos começar de novo, que às vezes é o grande erro da gente controlar o programa inteiro. Vamos lá, recomeçar de novo. Eu estava falando aqui sobre o discurso do Tadeu. Então, o Tadeu chegou e disse logo, é o terceiro paredão. E Tadeu diz que eles prometem demais, mas eles não entregam. O que a gente já vem falando há várias e várias semanas aqui nesse canal. Que eles prometem, o Black principalmente, ele promete demais. Depois, ele diz que não precisam esperar chegar a uma semana do paredão para tentar corrigir a rota, que eles podem fazer essa correção a qualquer momento. E é verdade, eles não precisam esperar tanto assim para agir. Quanto mais eles esperam para agir, mais dá errado para eles. E esse é o grande problema do jogo em grupos. Aí o Tadeu também diz que nenhum dos três que estavam no paredão era o craque do jogo. Ele disse que o Black não sabe a história dele no BBB e não sabe mesmo. O Black não sabe o que ele está fazendo ali. O Black ontem no jogo da discórdia já deixou bastante claro pra gente que ele não está jogando, que ele não sabe o que é o BBB, que ele não sabe o que é pra fazer no BBB. Ele tá ali tirando férias. O Black tá fazendo tudo isso. E ele falou também do Gabriel, que foi o campeão das citações no jogo da discórdia por causa das coisas que ele faz ou das coisas que ele não faz, deixando a entender que esse jogo que ele tem feito ali, um joguinho de esconder as coisas, um joguinho de deixar tudo de lado, um joguinho de deixar tudo meio assim, subentendido, não é legal, o público não entende e não gosta disso. E falou que a Tina pode não ter feito as escolhas certas. E a gente sabe que ela não fez. A Tina, no quarto deserto, era só um número. Uma única coisa que a Tina servia. Um número. Era só isso que a Tina servia para ser ali. E foi esse o erro dela. Se colocar como um alvo muito fácil no meio de pessoas que não gostam dela, que realmente não gostavam dela. O Tadeu deixou também claro no discurso dele o jogo em grupos, que a gente já vem falando, olha o tempo aqui. O Tadeu disse o seguinte, não é o grupo que vai para o paredão. Quem vai para o paredão é quem está na linha de frente, é o soldado, é o indivíduo, é a pessoa. O Tadeu foi muito claro nisso também. Assim, quer mensagem mais clara do que essa? O Tadeu dizendo, separem os grupos, joguem sozinhos, façam as alianças de vocês sozinhos. Não fique esperando pela opinião dos outros se você pode ou você não pode fazer determinada coisa. Faça o que você pretende fazer. Não espere a opinião dos outros. O Tadeu foi muito claro nisso, gente. Depois, ele disse para você não ser o alvo mais fácil. E ele fala especificamente aí pra Tina. Quando eu tava assistindo, eu meio que entendi. É a Tina que vai sair. Porque ela era o alvo mais fácil de todo esse paredão. Porque foi o alvo mais certeiro que o Gustavo deu para ela. O Gustavo indicou ela no paredão desde quinta-feira, quando ele pegou o líder. E disse que era por causa do jeito dela, que ele achava que ela era mal educada, que achava que ela era grosseira. Eu vi agora no G-Show, um pouquinho antes de começar o nosso programa aqui, um vídeo de pessoas de Angola dizendo que é assim, que eles são assim por lá e que a Tina não é grossa ou mal educada. Enfim, eles dizem que isso é uma questão de diferença cultural. Eu não vou entrar nessa discussão, nesse mérito, porque eu estou falando para brasileiros, eu estou falando para o público brasileiro, para as pessoas do Brasil que estão assistindo. E as pessoas no Brasil também não gostam muito desse jeitão que a Tina tem. Isso soa para nós brasileiros algo realmente grosseiro, mal educado. Não que a gente não seja grosseiro e mal educado com a gente mesmo. O Gaga é um exemplo disso. Ele é grosseiro, ele é mal educado, ele é um cara tão problemático quanto a Tina é. Só que a Tina soa muito mais pedante por causa disso tudo. Aí, ele disse que
Você precisa ser fundamental para o jogo, para você não sair dele. E isso, nenhum dos três que foi pro paredão é fundamental para os grupos. O Black não é fundamental no Fundo do Mar, o Gabriel não é fundamental no BBB. Ao contrário, o Gabriel é a peça mais descartável que tem ali. E ele só continua no jogo porque ele consegue ir conquistando, assim, comendo pelas beiradas. Só por isso que ele continuou no jogo. E ele disse que você só consegue isso jogando e se posicionando e se jogando também no jogo, né? Mostrando que você é incrível, que você tem atitudes incríveis também. E ele disse uma coisa que é interessante e que tem a ver muito com o Bocó Roso e o Nicásio, que são as duas cabeças por trás dos grupos lá do BBB nesse momento. Ele disse que o resultado do paredão é uma resposta ou talvez não. Mas se eles compreenderam isso, compreenderam de uma forma clara. O Bruno Gaga agora estava falando ali. O Tadeu deixou bastante claro, desfaça os grupos, faça as suas próprias alianças. Agora eu quero ver se eles vão compreender isso. A Globo está desesperada para que esses grupos acabem. Primeiramente porque é só assim que a gente vai ver o pessoal ali se movimentar por alianças de afinidade e não porque um cabeça do grupo está dizendo para vocês fazer o que ele está mandando. Não é isso que a gente espera do BBB. Então, ele deu o resultado do paredão. A Tina sai com 54% dos votos. Eu achei que foi um paredão que seria um pouquinho mais disputado, mas não foi. A Tina teve um pouquinho mais de 10% dos votos do Black. Então a Tina, ela teve esse pequeno probleminha aí com o pessoal da casa. O Gabriel teve 2% dos votos. Ó, vejam que o Black teve 43% dos votos. Foi uma diferença de um pouquinho mais de 10%. Eu achei que fosse ser mais apertado, como foi na semana passada, porque de fato existiu uma campanha para fazer com que a Tina ficasse, tentasse virar no Black. Mas quando eles colocaram aquelas setas indicando, 150 mil subindo, aí depois, 130 mil descendo. Quando eles estavam colocando aquelas setinhas ali, deu para perceber que o paredão não estava tão disputado, que as pessoas não estavam tão interessadas assim nesse paredão. Então, para mim foi um paredão absolutamente normal, dentro das margens comuns de votos do BBB. 47 milhões de votos, foi um paredão relativamente simples e comum. E a Tina pagou o pato por um jogo que não tem nada a ver com ela. Ela pagou o pato por um jogo em grupos, algo que a gente já vinha falando e avisando aqui há muito tempo. Eu sei que eles não estão ouvindo a gente lá dentro do BBB, eu sei que eles não estão acompanhando o que a gente está fazendo aqui no canal. Eu sei muito bem disso, mas as pessoas que estão assistindo, vocês que estão aqui acompanhando, vocês estão sabendo o porquê que a Tina saiu do BBB. A Tina só está pagando o pato por um jogo equivocado. Dela, em parte, tá? Porque ela depois foi questionada pelo Tadeu o porquê que ela acha que ela foi eliminada e uma estratégia equivocada de grupos, por essa mesma razão. Então, é exatamente por isso que a moça saiu do programa, tá? Vamos lá dar uma esmiuçada nisso. Eu quero pedir desculpas para vocês, porque o áudio estava realmente desligado aqui. Eu não tinha prestado atenção se estava ligado. É o que dá quando você faz um programa sozinho e você controla tudo. Então vamos lá desde o começo, só para a gente dar uma recapitulada nessa história. E eu só quero dizer uma coisa antes da gente começar. O Nicásio deixou bastante claro que ele não tá ligando pro Black, que ele não tá ligando nem um pouquinho para as atitudes do Black, se o Black continua no jogo ou não, porque ele foi quem mais sentiu a saída da Tina. Ele preferia que a Tina ficasse. O próprio Nicásio fala isso para ela. Ele fala que ama ela, que ama a história dela e preferia que ela ficasse mesmo. O Nicásio ficou muito abalado, ele é muito cênico assim mesmo, ele é essa pessoa, ele acompanhou a Tina até o final.
Ele chorou bastante, até mais que as pessoas do próprio grupo dela. E isso para mim também é bastante significativo nessas imagens, porque deu pra gente compreender e perceber que o Nicásio se importava muito mais com a Tina do que o grupo dela. E eu acho que se a Tina ficasse, ela ia perceber que tinha que realmente mudar as alianças dela, que ela tinha que continuar fazendo um jogo sem ficar ligada com esse grupo, com essas pessoas que não gostavam nem um pouquinho dela. Então, eu acho que a Tina só pagou o pato por uma situação. Eu acho que também o Tadeu foi muito, mas muito... eu esqueci a palavra que ia dizer agora, mas eu acho que o Tadeu ele teve muito cuidado quando ele foi falar com a Tina, ele foi muito carinhoso quando falou com ela, ele falou uma frase, ele perguntou para ela a que ela atribuía a eliminação dela, aí ela disse que foi por causa dos embates que ela teve na casa, que foi muito cedo para passar por isso, que se ela tivesse tido um pouquinho mais de tempo, ela teria reformulado as estratégias dela na casa. Mas, na verdade, o que eliminou a Tina, vocês já sabem o que foi. Mas ela continua dizendo que ela vai entender agora. O Tadeu também, ele foi bastante carinhoso de usar uma frase lá. Eu não entendi, sinceramente, o que o Tadeu falou nesse momento que ela ficou bastante emocionada. Eu acredito que foi alguma coisa relacionada ao país dela ou algum dialeto do país dela, porque ela ficou realmente bastante emocionada com isso. E, enfim, só para deixar registrado mesmo que o Tadeu teve mais cuidado em lidar com essas situações que são situações delicadas. Ele foi realmente muito mais delicado com a Tina do que ele foi com o Gabriel ou com outras pessoas. Talvez exatamente por isso, por ela estar pagando o pato de um jogo que não foi ela que fez, mas que de uma certa forma ela preferiu ficar no meio dele porque era conveniente. O jogo era muito conveniente. O jogo que a Tina estava fazendo com o pessoal do Quarto Deserto era muito conveniente para ela, porque eles estavam nessa aliança total ali, nessa coisa só para ter números de votos muito influenciados pelo Bocorroso, que no final vocês viram no que deu. Não adianta, não serviu de nada, porque se tivesse servido para alguma coisa, a Tina não teria sido eliminada, o público teria comprado a narrativa deles. E de novo, eu venho reforçar aqui, o grande problema com quase um mês de BBB é que não existe um favorito ou uma pessoa contando uma história para o público. Não existe isso. O que mais chega perto disso é o Nicásio, mas ainda assim é uma história muito pífia. Qual é a história que ele vai contar? E eu não estou falando de história de vida, tá? Isso aí não interessa, isso aí é irrelevante para o contexto do BBB. A gente está falando de história dentro da casa, uma história que convença o público a votar, a fazer com que você seja o campeão. Isso até agora não aconteceu há um mês do programa. O grande destaque dessa edição foi justamente a edição de alguns detalhes do jogo da discórdia. Ontem a gente falou muito do jogo da discórdia, a gente falou muito dele aqui, e do quanto isso ficou repetitivo e chato, e é mesmo. Mas o grande destaque do jogo da discórdia foi exatamente essa discussão da Marvila com o Bruno Gaga. Eles pegaram bastante essa discussão dos dois. Pegaram bastante a Marvila dizendo que o Bruno Gaga é um cara forçado, um cara desagradável. E ele dizendo que ele é assim na vida e tudo. A gente já falou disso ontem, eu não vou me aprofundar muito nisso mais. Só mesmo para constar que eles fizeram um resumo do jogo da discórdia. Enfim, eu acho que esse jogo da discórdia é muito longo sem precisar ser. Eu acho que ao invés de ser duas pessoas como alvo, apenas uma já resolvia o problema todo. Aí, eles também já mostraram o momento que o Sapato estava bastante inconformado com esse jogo em grupos. E ele diz que para ele já deu. Aí o Nicásio diz também que para ele também já deu, que ele concorda que acabe logo com os grupos, mas no final não foi isso que o Nicásio fez, né? O Nicásio foi o que foi atrás do Chris e do Black, dizendo que eles precisavam continuar nesse grupo. De novo, o Nicásio força uma situação sem precisar. É um dos cabeças de lá. E teve um momento lá
que o pessoal do Quarto Deserto estava reunido para falar da Tina, para falar do jogo da discórdia, da situação lá do cinema e tudo, enfim. Isso aí a gente já falou ontem, eu não vou aprofundar muito, porque senão a gente vai ficar a madrugada toda aqui, né? Eu já perdi 15 minutos falando para o nada, porque estava sem áudio aqui no programa. Mas eu quero destacar uma coisa que aconteceu naquela reunião que o Black chamou. O Black foi quem chamou essa reunião, tá? Porque quando eu assisti na Globoplay, eu não tinha visto que tinha sido ele que tinha chamado essa reunião. Eu tinha percebido que era o Nicásio, tanto que eu falei no programa da tarde que era o Nicásio que tinha feito essa reunião, tinha chamado todos eles, mas não foi. Foi o Black. E o Black chamou essa reunião para dizer que ele está sendo o alvo dos grupos, sendo que o pessoal lá do grupo estava dizendo que ele não era o alvo de ninguém e que a Tina é quem tinha escolhido levar ele para o paredão, que era a Tina quem tinha escolhido ir para o paredão com ele por achar que ele era muito mais fraco e fácil de lidar. Enfim, só para a gente destacar e deixar a história bem direitinho aí. O Black disse que se sente excluído e que a corda só quebra pro lado dele. O que não é de todo uma falsa impressão dele, não. Isso é verdade. Mas muito disso é culpa dele mesmo, porque ele poderia ser mais proativo no jogo. Ele não é, tá? O Bocorroso tava falando também com o pessoal no mesmo instante que essa reunião estava acontecendo, de que na próxima semana talvez o Christian seja o alvo deles, ainda nesse jogo em grupos, que eu acho que a partir de hoje isso já acabou. E dizendo que a Bruna tá se deixando enganar por ele. Enfim, isso aí tudo a gente já comentou direitinho. É só pra gente deixar bastante claro e a história certinha do jeito que ela aconteceu. Uma coisa que eu tenho reparado, né, hoje, na edição de hoje em específico, é que o programa está tentando resgatar os participantes e recontar as histórias deles. Tentando, pelo menos, fazer com que isso seja interessante para o público. Porque vocês sabem que não está sendo interessante, né? Vocês sabem que não está rendendo muito. Então eles fizeram um VT em homenagem ao Sapato. Aí fizeram o VT do Brasil Tá Vendo, mostrando os momentos lá engraçados do programa. A gente que assiste, às vezes não percebe que alguns desses momentos engraçados, mas com a edição bem feitinha a gente vê isso tudo. A gente vê lá alguns momentos engraçados destacados da edição, como esse aí do Mosca indo bater lá e a Kay dando uma desculpa que ele estava no banho, única e exclusivamente porque o cowboy não queria dividir nada com o Mosca. Enfim, teve o momento aí da dublagem que a Dani Calabresa fez em cima, que eu achei maravilhoso essa dublagem que ela fez, em cima da Bruna, em cima lá do Cowboy, em cima da Larissa. Colocaram a abertura do programa atualizada lá com a saída do Gabriel. É bom a gente dar uma destacada nisso, né? Porque o cara que queria ser o novo Felipe Prior não resistiu a um paredão, né? Ao primeiro paredão dele, que ele podia ter ido para outros. Enfim, só pra gente constar também o cinema do líder e tudo, como vocês estão vendo aí. Aí tentaram fazer um vídeo para levantar a moral do Bocorroso, mostrando que ele também é um bom jogador de futebol e que ele tenta trazer essas práticas do futebol para o BBB e que isso nem sempre dá certo. Eu acho um pouquinho enjoado eles forçarem essa visão do Bocorroso, porque o cara de fato não é um bom jogador de BBB. O cara, ele simplesmente não entendeu como aquilo funciona. Na cabeça dele, ele acha que o BBB é igual a um jogo de futebol. Você precisa ter um time de 11 pessoas de um lado e poucas pessoas do outro lado, e você vai usar isso aí pra ter mais número de votos e vantagens no jogo. O Tadeu deixou bem claro que não é bem assim, mas eu achei interessante que a edição mostra o próprio erro do Bocorroso, ainda que não faça isso de uma maneira tão negativa assim. Eles tentam pegar esse lado positivo dele de jogador, enfim. Eles fizeram muito, muito bem de não deixar
o Bocorroso tão mal assim, mas também fizeram muito bem explorando que ele é um dos cabeças desse jogo em grupo, que não dá em nada, a gente já sabe muito bem disso. Eu amei o VT da Dani Calabresa, ela mostrando o Bruno Gaga sendo nojento. Eu acho que muitos de vocês não viram essa imagem dele cuspindo nas coisas na cozinha. Foi nojento aquilo, tá? Eu achei horrível. O cara é muito ceboso, literalmente, mas ele consegue ser mais nojento ainda com essas imagens aí da Dani Calabresa. Amei a dublagem que ela fez do Gustavo. Ela faz umas dublagens muito engraçadas. Ela é muito boa. A Dani Calabresa é muito boa. A Dani Calabresa, quando ela imita essas pessoas, quando ela faz isso, ela é maravilhosa. Eu acho que a Dani Calabresa foi um dos melhores achados do BBB, até mais que o Rafael Portugal em 2021. A dublagem que ela fez também da Larissa e da Bruna foi maravilhosa. Uma dublagem que tem tudo a ver com elas, tem tudo a ver com o que elas falam no programa. A Dani Calabresa realmente é um dos melhores achados dessas últimas semanas do programa. Eu acho a única coisa que o BBB tá forçando a barra, e sinceramente, é aquelas dancinhas de TikTok que eles estão colocando nos intervalos do programa. E também esses memes com a Rafaela Tuma. Eu acho que tá um pouquinho forçado aí, porque o BBB ainda não criou um meme dessa edição. Não existe o meme, por exemplo, que a gente pegue e use na internet. Esse BBB 23 ainda não tem essa característica, não conseguiu gerar tanto engajamento a ponto de se criar um meme. Criou situações engraçadas, mas não criou o meme. Então achei muito exagerado, muito forçada esse quadro da Rafaela Tuma. Eu acho que não há necessidade deles forçarem tanto a barra assim com esse quadro dela. Enfim, mostraram também o que une as mulheres pretas da casa, o cabelo, os trançados, que eu achei também que foi uma forma de reapresentar o elenco para eles, contando as histórias de vida delas. Enfim, eu acho que às vezes a Globo, quando percebe que algo não está indo bem, eles tentam reformular, tentam fazer o rebrand e tentam fazer com que o público se engaje novamente no programa, volte a assistir. E o recado do Paredão, que eles pelo menos tentaram deixar bastante claro no discurso do Tadeu, foi esse: fazer com que eles percebam que os grupos não estão funcionando. Então o Tadeu entrou, deu os parabéns pro Cowboy e mostrou esse momento aqui. Eu acho que esse foi o maior número de votos que teve lá na casa antes de fechar a votação. 192.172. Para vocês verem como o BBB está fracassando bastante. Então a saída da Tina foi muito também uma impressão do público sobre o próprio fracasso do BBB enquanto entretenimento. Porque até agora ele não está sendo um entretenimento. Eu não estou dizendo que o BBB é um fracasso total, porque ele não é. Ele tem coisas boas ali. O que falta é justamente essas alianças de cada um buscar os seus aliados, pessoas que você acha que você deve confiar e não as pessoas que o seu grupo está selecionando e dizendo para você seguir. Isso não é um jogo de grupos, é um jogo individual e o Tadeu deixou isso bastante claro também. Eu achei maravilhoso como eles mostraram isso. Aí o Tadeu fez várias perguntas para os emparedados. Ele chamou logo o Gabriel e perguntou pro Gabriel, que é um cara good vibes. Ele frisou bem good vibes. E perguntou para ele o que tá sendo difícil no paredão. Aí o Gabriel fala que tá difícil, mas que ele tá procurando se equilibrar para manter a mente dele bem, mantendo a mente dele funcionando. Aí ele faz uma pergunta pra Tina semelhante também. Aí a Tina disse uma coisa que eu achei muito legal. Ela disse que ela se encontrou no programa e que ela é imperfeita mesmo. E que o fato dela ser imperfeita é que torna ela um ser humano melhor. Achei que foi muito legal essa fala dela. Foi uma fala bem simples, bem direta, bem do estilo dela. Mas também bem clara no que ela quer comunicar.
que ela é imperfeita, que ela não é uma pessoa perfeita e que se esperam perfeição dela, não é isso que vão achar. Agora, sobre o Black, eu acho que o Black, ele enrola muito. O cara enrola tanto que até o número de votos caiu. De 197 mil, caiu para 182 mil, 183 mil aí. O cara é muito bom para enrolar, sinceramente. O cara é ótimo para enrolar. O cara falou nada com nada no discurso dele. Prometeu de novo que se ficar, ele vai fazer e acontecer. Não vai, tá? A gente já sabe que ele não vai, a gente já sabe que ele não vai fazer, não vai acontecer, não vai mudar de estratégia, vai continuar ligado a essas pessoas lá do quarto fundo do mar. E para mim, vai ser uma surpresa se ele cumprir a palavra dele, que ele deu ali. Porque eu acho que ele não vai cumprir, eu acho que ele vai continuar sendo uma planta, eu acho que ele vai continuar com esse jeito dele tão parado, mas tão parado, que uma hora ele vai cair no paredão de novo por causa disso, e dessa vez não vai ter segunda chance do grupo, não. Inclusive o Nicásio disse isso um pouquinho antes do programa começar. Ele estava reunido lá, ele estava falando isso para Domitila, quando ele disse que o BBB não é lugar para segundas chances, não é um lugar para você refazer o que você fez de errado antes. Então o cara já tá sabendo disso. Eu acho que o Black, se ele não se ligar, ele vai cair de novo no terceiro paredão e dessa vez ele vaza, dessa vez ele sai. Porque se for pela vontade do público num jogo individual e ele conseguir fazer alianças, aí ele vai ficando. O Black teve muita sorte de ficar porque o público mandou esse recado pra ele hoje. Mas o cara é bom de enrolar, o cara falou nada com nada, enrolou bastante ali, falou mais do que os outros dois. E eu não entendi nada do que ele quis falar, só entendi que ele promete e não entrega nada. E veio o sorteio do Momento Stone. Esse sorteio do Momento Stone, para mim, hoje, especificamente no programa de hoje, foi só para pipocar. Especialmente o Bocorroso e a Aline. Eles só pipocaram ali, tá? Vamos já mostrar para vocês esse momento deles pipocando aí. Nesse Momento Stone, a única pessoa que foi realista com o jogo, compreendeu o cenário, compreendeu mais ou menos a vontade do público, foi o Nicásio. O Nicásio foi o único que se mostrou em sintonia com o público. Tanto se mostrou em sintonia com o público que ele disse logo, ele pediu desculpas e disse assim, e pediu desculpas, aliás, para Tina e disse que era ela que ia ser eliminada de hoje. Ele foi bem certeiro nisso. Aí, depois, né, a Tina até ficou um pouquinho... Eu achei que a Tina tava com a maquiagem borrada nesse momento. Eu acho que ela tinha chorado. Não sei se tinha algum espelho na frente dela pra dar essa impressão, mas eu achei que ela tava com a maquiagem borrada, tá? E depois veio o sorteio do Bocorroso. Bocorroso, pelo amor de Deus, não pipoque tanto, tá? Não faça isso. Ele disse que pra ele ia sair o Black, que ele achava que o Black é quem não estava agradando o público. Ele não está errado de achar isso, mas ali, no momento da aposta de aumentar o prêmio, não era para você dizer o que você acha, qual é a sua opinião. É para você fazer uma aposta naquilo que o público está acreditando. E sim, eu sei que eles não têm tantos elementos para saber o que o público está querendo. Eu sei disso. Todos eles sabem, mas dá para perceber pelo clima ali. Tanto que o Nicásio percebeu que o clima não estava legal para Tina. O Nicásio percebeu que era ela que ia sair. O Bocorroso pipocou, colocou lá no Black. O Black até fez essa cara blasé aí, como ele sempre faz. Mas enfim, o Bocorroso errou de novo, né? Perdeu 20 mil reais. Além do bônus de 30 mil, perdeu 20 mil reais no prêmio final. Aí veio a Aline. A Aline pipocou de novo também e deu lá a aposta dela que o Gabriel ia sair, porque ela acha que os dois não tiveram troca.
E nesse momento eu estava assistindo e disse, pelo amor de Deus, o Tadeu não quer saber se você teve troca ou não com o Gabriel. O Tadeu quer saber por que você aposta que o Gabriel vai ser eliminado. Não é o porquê que você não teve trocas com ele. O Tadeu quer saber por que o menino vai ser eliminado. Isso nenhum dos dois souberam dizer. Então o prêmio, que já estava em 1.700.000, que poderia aumentar em mais de 120 mil reais, foi aumentado só em 50 mil reais, porque eles pipocaram, literalmente pipocaram na hora de dar o prêmio, tá? Foi uma coisa sem necessidade, foi uma pipocada sem precisar. Bastava ser sincero, era só isso. Bastava você ser sincero, captar a imagem do público, captar aquilo que o público estava querendo. O Tadeu já tinha falado várias e várias vezes, não era tão difícil, né, gente? Não era tão difícil entender que era a Tina que ia sair. Na semana passada o Tadeu já tinha avisado os grupos também. Não era tão difícil. Eles é que não quiseram acreditar. Eles é que não quiseram entender. Eles é que se perderam nessa estratégia de jogo e uma pessoa pagou o pato sem precisar pagar. Enfim, como o Tadeu falou no discurso dele, a Tina tinha muito para mostrar no jogo. A Tina, se tivesse feito um jogo individual, ela tinha ficado. Apesar das diferenças culturais, apesar do jeitão dela, ela tinha ficado. Mas escolheu ficar com um grupo que não gosta tanto dela assim, que de uma certa forma ficou aliviado com a saída dela. Em especial o Sapato já queria mesmo a eliminação dela. O Sapato falou isso ontem, inclusive, que ela seria a eliminada, que ela ia sair do jogo. E eu fiz até essa enquete aí para vocês, que depois desse discurso do Tadeu, eles vão entender a mensagem ou eles vão fingir que não é com eles e vai ficar essa resposta do talvez não. Então, até a gente terminar aqui o nosso programa, até agora vocês estão dizendo que eles vão entender e vão desfazer os grupos. Até onde eu percebi, se o Black entendeu, né? Porque o Nicásio ficou bastante sentido com a saída da Tina. Se ele entendeu isso, a primeira coisa que ele vai fazer é justamente se separar do pessoal do quarto fundo do mar, porque o Nicásio não estava torcendo por ele. O Nicásio claramente estava torcendo pela Tina. Vejam aí a cara dele no momento da despedida. Vejam aí que o Black ficou sentido sim com a saída da Tina, mas eu acho que ele ficou muito mais sentido foi com o fato do Nicásio não ter ido cumprimentá-lo. O Nicásio foi cumprimentar primeiro a Tina, ficou do lado da Tina. Só depois que a Tina saiu foi que o Nicásio foi procurar. E a mesma coisa aconteceu com o Mosca. Foi só depois que a Tina saiu por aquela porta principal, é que eles foram lá conversar com o Nicásio, abraçar o Nicásio, enfim. O Black, se ele ficou sentido com essa atitude do Nicásio, a partir de hoje ele sai do quarto fundo do mar e vai se encontrar em outro lugar. Porque o Tadeu deixou bastante claro que ele não se encontrou no jogo e que ele não sabe o que ele está fazendo ali. A gente já tinha dito para ele. Isso vale para o Mosca também. O Mosca escapou. Vejam aí o Nicásio desesperado pela eliminação da Tina. E vejam aí o Black e o Mosca se cumprimentando. E o Black gritando pela oportunidade que o Brasil deu. O prêmio foi aumentado só em 50 mil reais, passando para 1.750.000. Poderia ser 1.820.000 reais, mas eles preferiram pipocar. Então o prêmio realmente vai ficar variando bastante. Pode chegar a 5 milhões, eu acho que pode chegar lá, se eles pararem de pipocar e entender que esse é um jogo de apostas, que eles estão apostando ali, que eles estão jogando para aumentar o próprio prêmio deles. Se eles continuarem pipocando e achando que eles vão conseguir usar isso como uma estratégia para fazer jogo, eles vão se dar
muito mal, mas muito mal mesmo. Tadeu já deixou isso bastante claro. Enfim, era uma eliminação completamente previsível, esperada, completamente dentro do que a gente já vinha dizendo aqui no canal. Não adianta o Black ficar gritando aí, obrigado pelo Brasil ter dado uma outra oportunidade para ele, porque nesse momento agora ele vai ter que cumprir o que ele prometeu, e eu tenho certeza, mais do que absoluta, que ele não vai cumprir o que ele prometeu. E vejam aí o Cowboy, que aparentemente ficou bastante desolado com a saída da Tina. Eu acho que nem ele acreditava que a Tina fosse sair. Eu acho que ele também estava acreditando que quem fosse sair seria o Black. Para vocês verem como esses grupos não dão certo. Se o próprio cara que indicou a Tina ficou desolado com a saída dela, ficou pensativo porque ela saiu, é porque nem eles consideram o Black uma pessoa forte. E eu quero ver agora o Black prometer o que ele cumpriu. Para mim ele não vai prometer, para mim ele vai continuar sendo a mesma coisa, porque ele fica colocando, a partir de amanhã eu vou fazer isso, a partir de não sei quando eu vou mudar, porque eu esperava essa resposta. Você não precisava esperar essa resposta aí toda, não precisava passar por 2 paredões seguidos para saber disso. Bastava você ter feito, bastava você ter agido. Você só ficou porque o público precisava mandar essa resposta para eles lá dentro. E se eles vão entender ou compreender, isso aí é com eles, não é com a gente. O nosso trabalho é simplesmente comentar o que eles estão fazendo lá dentro. E até agora, pelo que eu tenho dito para vocês, eles estão indo muito mal. Mas muito mal mesmo. A própria Globo está muito preocupada com o BBB. Não está sendo nenhum grande sucesso de audiência. Não é um grande fracasso, tá? Mas não é nenhum sucesso de audiência. E não está engajando tanto quanto o BBB 22. A resposta, vocês já sabem por quê. Gente, amanhã de tarde, por volta lá das 18h30, nós vamos estar aqui para comentar a repercussão do paredão, para a gente ver se finalmente e definitivamente esses grupos acabaram, se eles vão deixar isso desmoronar de vez e partir para as estratégias solo, que é o que a gente quer ver, que é o que a gente está esperando acontecer. Então eu conto com a audiência de vocês, eu agradeço a audiência de vocês agora e peço desculpas pelo problema inicial aqui de estar sem áudio. É assim mesmo quando a gente controla tudo. Eu pensei que tinha ligado o microfone, não ligou. Enfim, erros de qualquer produção de programa. Enfim, muito obrigado mesmo pela audiência de vocês. E a gente se vê amanhã de tarde. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.